paz do Senhor Jesus, boa tarde, meninas. Boa tarde, sejam bem-vindas à página da Igreja Carvalhos de Justiça. Hoje, quarta-feira da Mulher Carvalhos de Justiça. Hoje eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Deus preparou, as quartas-feiras para estarmos juntas, para sermos juntas edificadas por Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, que Deus venha estar com você todos os dias. Amém? Se você puder, compartilhe essa live com suas amigas e vem com a gente. Amém? Vamos fazer já uma oração para estar entregando essa tarde ao Senhor e pedir para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha alimentar o nosso interior, alimentar o nosso espírito essa tarde. Pai amado e Deus querido, estou aqui junto com as minhas irmãs, as minhas amigas, meu Pai, mulheres de Deus que caminham comigo seguindo ao Senhor. Espírito Santo, entregamos a Ti essa tarde, entregamos a Ti, meu Pai, a nossa vida, e pedimos que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Fala ao nosso coração, meu Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz. Nos ensina, meu Pai, nos instrui. Nós Te amamos, meu Pai, nós só temos a Ti. Ensina-nos a andar na verdade. É o que nós Te pedimos essa tarde em nome de Jesus. Amém? Separei um louvor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Esse louvor é uma realidade, Senhor. Tudo que há dentro de nós, tudo que há dentro do nosso coração precisa mais do Senhor. Tudo que há na nossa vida precisa mais de Ti. Todo o nosso ser anseia por Ti. Venha renovar nossas forças, venha renovar nossa vida, renovar nossa mente em Ti essa tarde, meu Pai. Oh Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, porque o Senhor é aquele que opera tudo em todas nós. Oh Espírito Santo, enche a nossa vida, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Oh Espírito Santo, a Tua palavra é que nos alimenta, a Tua palavra é que nos fortalece, a Tua palavra é que nos dá esperança de dias melhores. Espírito Santo, encha, meu Pai, o lar da minha amiga que está do outro lado, encha a casa, encha a família, encha a vida, o ministério, encha-nos da Tua presença, porque dependemos de Ti. O Senhor é o nosso
nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso esconderijo. Encha-nos, meu Pai, até transbordar. Nós somos dependentes do Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Espírito Santo nos revela toda a verdade, Espírito Santo nos instrui, Espírito Santo nos ensina, porque dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, meu Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós somos dependentes de Ti. Fala conosco. Nos instrui, meu Pai, porque não sabemos o que fazer e como fazer. Mas quando nos refugiamos em Ti, quando nos escondemos no Senhor, o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos mostra um caminho, o Senhor nos mostra, meu Pai, aonde devemos seguir. Obrigado pela Tua presença na minha vida. Obrigado pela Tua presença na vida de cada uma mulher que se encontra do outro lado. É o que eu te peço essa tarde, Senhor. Obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Sejam bem-vindas, Zenaide, ele no Edson, Tinho. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você puder, já vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 17, nos diz assim, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E anda um pouquinho mais para frente, Mateus 7, 28, nos diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como aos escribas. Em outras traduções, como aos mestres da lei. Amém? E essa tarde o Senhor quer falar ao nosso coração que a obediência, ela gera autoridade. Aquela multidão que estava seguindo ao Senhor, elas disseram assim: nossa, Jesus, ele tem autoridade, ele não fala como os escribas, ele fala da palavra, porquanto os ensinava como tendo autoridade. E nós só adquirimos autoridade quando obedecemos. Nós vemos aqui no início, que tem o batismo de Jesus. Jesus se batizou, foi levado pelo Espírito ao deserto, e aí que ele começou o seu ministério. Depois de se batizar, ele não tinha necessidade de ser batizado, porque nele não havia pecado, mas ele deixou como exemplo para mim e para você. E ele começou a obedecer desde o início. Jesus era obediente e foi obediente até o fim. No final ele diz: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, ele sempre estava obedecendo, ele estava sempre no centro da vontade de Deus. E se eu e você queremos ter a autoridade do Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, nós temos que andar em obediência. O Senhor Jesus, ele venceu o diabo através da obediência à palavra. Quando o diabo levou ele para o monte e falou: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Aí falou: olha, transforma essas pedras em pães. Ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele sempre estava obedecendo à voz de Deus, às leis de Deus. E muitas das vezes nós queremos ter autoridade sem obediência. Nós queremos somente ter autoridade.
Mas há um custo para ter uma autoridade. É obedecer a palavra do Senhor. Se você andar um pouquinho mais para frente, você vai ver a vocação dos discípulos, né? Diz assim, quer ver, ó? No capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Então aquela multidão, ela estava ali porque elas estavam atrás do quê? A multidão, os seguidores, eles querem o quê? Milagres. Eles estavam seguindo ao Jesus porque eles estavam vendo o que Jesus fazia. Mas os chamados, eles tiveram um encontro com Jesus. E essa tarde, será que nós somos aqueles que estão seguindo ao Senhor ou aqueles que foram chamados, aqueles que tiveram um encontro com Jesus? É uma questão para a gente pensar, porque aquela multidão, ela estava ali, e todo mundo, e Jesus subiu um monte, viu aquele povo e estava ensinando, mas essa multidão que só queriam os milagres, só queriam os feitos de Jesus, eles reconheciam a autoridade, porque Jesus, ele era obediente, então ele tinha autoridade para dizer, ama ao próximo como a você mesmo, a porta é estreita, dê a outra face, porque ele andava em obediência. Né? A palavra de Deus nos dá autoridade quando a ouvimos e praticamos. Nós só temos autoridade. Me veio à mente, antes de começar a live, eu estava lembrando, né, que quando eu fiquei internada no CAPS, né, que eu tive depressão e transtorno bipolar, eu lembro que, porque a unção, ela é irrevogável. Mas a autoridade, se você não obedece à palavra do Senhor, você não tem autoridade. E eu via os espíritos imundos manifestarem e eu não tinha autoridade nenhuma para expulsar. Mas eu sabia que era um espírito imundo que estava ali, era um demônio manifestado ali, mas eu não tinha autoridade. Por quê? Porque eu não estava segundo a palavra do Senhor. Mas quando nós praticamos, ouvimos, praticamos, andamos segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, essa prática que nós fazemos nos traz autoridade. Autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade na nossa casa, autoridade no nosso ministério. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Né? As pessoas, elas viram, elas ouviam e viam que havia algo diferente em Jesus. E foi para isso que nós fomos chamados, para abrirmos a nossa boca com autoridade. Né? Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, né? Então ele buscava o reino de Deus, então ele tinha autoridade para nos levar a buscar primeiro o reino de Deus, né? E ele tinha mais autoridade, ó, tendo autoridade não como aos escribas, né? Porque não basta só conhecer a palavra, tem que praticar a palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes e não ouvintes da palavra do Senhor, para que a autoridade de Deus, ela venha sobre a nossa vida, ela venha sobre o nosso ministério. E Jesus, né, ele continua dizendo, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha. E aquele que não pratica a palavra do Senhor, é como se ela edificasse a tua casa sobre areia. Então ele começou a ensinar para aquelas pessoas, ensinar para aqueles homens, para aquelas mulheres, e mostrar prodígios, maravilhas, e mostrar sinais. E aquelas pessoas começaram a seguir e viam que algo diferente havia em Jesus. Porque ele falava com uma autoridade que não vinha de homens, mas vinha dos céus, vinha de Deus. Então, se nós queremos ter essa autoridade, é só praticando a palavra, andando na verdade, nos separando para Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, né? Porque quando Jesus, ele falou que não seja feita a minha vontade, ele tinha uma vontade, né? Porque ele falou, ó, que se passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua, Senhor. E hoje, será que nós estamos dispostos a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela sempre vai confrontar com a nossa vontade. A vontade de Deus, a maioria das vezes, não vai nos agradar. Vai contra aquilo que a gente quer fazer. Essa é a vontade de Deus. Isso é obedecer a Deus, né? Da outra face, amar aquele que te persegue, aquele que te maldiz, né? Antes de estar aqui, eu estava até lendo em Mateus também, ó, no 5,
43, obedecer. Não tem nada a ver com posição. Todos nós somos chamados a obedecer e andar na palavra de Deus, amar o próximo, né? Dar outra face, andar mais uma milha, ajudar, né? Aqui, ó, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então devemos andar, porque ele tinha autoridade sobre essas palavras. Ele tinha autoridade sobre a palavra de Deus, porque ele era praticante dessa palavra. Né? E aí quando ele chamou Simão Pedro, né? E aí vocação é um chamado. Uma inclinação, habilidade em exercer algo. Deus é quem escolhe segundo a habilidade do que você já exerce. Ele aperfeiçoa a sua vocação para a glória dele. Aperfeiçoar para a glória dele. O dom daquelas pessoas, né? A vocação deles vai ser aperfeiçoada por Deus para a glória dele. Para ser usada para o ministério dele. Isso nos dá autoridade, porque eles tiveram um encontro com Jesus. Aquela multidão só queria o oba-oba, só queria a revelação, só queria comer o pão, né? Só queria a multiplicação. Mas aqueles que ele chamou são aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Foi instruindo. E a mesma coisa comigo e com você nos dias de hoje. A nossa obediência, ela atrai a autoridade. Ela atrai para a nossa vida a autoridade de Deus. Se você quer ter autoridade, seja obediente à palavra. E não é algumas coisas, né? Que a obediência, ela atrai para a nossa vida. Ela atrai para a nossa vida, né? E a autoridade que vem do céu. A autoridade que vem de Deus. Então, obedeça essa palavra. Obedeça a palavra do Senhor, ande na palavra do Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. É assim que diz a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Então, se você cumprir o primeiro e o segundo mandamento, você tem a autoridade de Deus. Então, nós temos que amar incondicionalmente, né? Então, falou que desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Houve um processo, Jesus teve que passar por um processo, o batismo, depois ser levado ao deserto, porque muitas pessoas não têm autoridade, porque não aceitam processos, não passam pelo processo, não obedecem à palavra, cheia de achismos, e aí não tem como Deus agir na vida dela, não tem como Deus derramar autoridade, derramar unção, derramar força, não tem como. Então essa tarde o Senhor nos chama, o Senhor está nos chamando para essa autoridade. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, e havia uma multidão ouvindo as palavras de Jesus, as instruções, o ensinamento. E a multidão, ela viu a autoridade de Jesus. Viu a autoridade que ele tinha nas palavras dele. Por quê? Porque era uma autoridade que vinha da obediência, de viver, de ter intimidade com essa palavra, de ter intimidade com Deus. E nós temos que ter mulheres que têm intimidade com Deus, que têm vida com Deus, que se refugia na palavra de Deus, que busca em Deus a autoridade dele. Amém? Você sempre vai encontrar alguém para te ajudar a fazer o que é errado. O difícil é você fazer o que é certo. O difícil é você andar escolher a porta estreita, porque a porta estreita é a porta onde você está indo na contramão do mundo. Na contramão, porque todo mundo está indo numa direção e você vem na contramão do mundo. Por isso que é mais difícil. Eu até dei um exemplo, né? Se você chegar em qualquer lugar e você falar assim, olha, aonde é que vende droga? Você sempre vai encontrar alguém que fala, fulano vende. Se você falar, eu quero comprar uma arma, você sempre vai encontrar alguém. Mas alguém para andar na verdade, alguém para te instruir na verdade é muito mais difícil. Para você fazer o que é certo, para devolver, por exemplo, um troco errado. Não vai ter alguém falar, vai lá e devolve. Não, fica.
né? Vai que Deus te abençoou com o troco errado. Então, para fazer o que é errado, sempre vai ter alguém para te apoiar. Então a gente tem que entrar por essa porta estreita, andar segundo a vontade do Senhor, andar segundo as palavras do Senhor, porque é essa palavra que vai trazer autoridade sobre a nossa vida. É essa palavra que vai trazer sobre a nossa vida fé, forças para caminhar. Se nós andarmos na verdade que é a palavra de Deus, a gente vai atrair autoridade para a nossa vida. Amém?